Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui fala o André Luiz do Cine Retro Nostalgia e hoje vamos falar um pouco sobre o Mortal Kombat 2, que eu só consegui assistir agora esse domingo dia 24, consegui assistir ele. E vamos ver um pouquinho algumas curiosidades que esse filme tem. Já vou deixando a primeira curiosidade aqui, que ele bateu a bilheteria do primeiro filme em apenas uma semana de lançamento. O primeiro filme, o orçamento foi 55 milhões de dólares e retornou 84,4 milhões. Aproximadamente 30 milhões, 30 milhões e meio, aproximadamente. E o segundo filme ele teve um orçamento maior, que é 80 milhões de dólares, e até então já está com 120 milhões de dólares arrecadados. Então, o filme está rendendo bem. Ele também está com críticas mistas. O Rotten Tomatoes deu 64% aqui, de 179 críticas positivas. E classificação média de 5.7/10. O Metacritic ele deu uma pontuação de 46/100, com base em 35 críticas. E Glenn Keane, o comentarista do New York Times, ele deu uma crítica positiva, escrevendo: espetacular. Sua pirotecnia ensurdecedora e deslumbrante, com a violência emoldurada por todos os tipos de cenários fantasmagóricos gerados por computador, é sua própria recompensa. Ele fecha aspas. Então, galera, tá um filme bem em questão de crítica, as críticas estão mistas, mais positiva do que negativa. Então, tá ótimo. O filme, como eu falei no vídeo anterior, a produção prometeu consertar tudo que tinha saído errado. Como eu falo, quando eu falo saiu errado, a criação de personagens exclusivos, de temáticas inexistentes nos games, como o próprio Arcana, que ela não é mencionada no filme mais. Eu assisti o filme todinho, prestando bem atenção nos detalhes. A Arcana não é mais mencionada, então ponto pro filme. O filme é dirigido por Simon McQuaid e roteirizado pelo Jeremy Slater, que fez um ótimo trabalho aqui na direção do filme. Eu vou falar um pouquinho dos personagens e ao longo do vídeo vou acabar falando sobre algumas curiosidades que teve. No caso, o Shao Kahn, ele foi interpretado pelo Martin Ford, mas Ed Boon, ele tinha interesse que o The Rock, que a gente é mais conhecido, o nome popular do Dwayne Johnson, que o Dwayne Johnson usava nos rings da WWE, o Ed Boon tinha interesse que o Johnson fizesse o papel do Shao Kahn. Na minha opinião, não ia pegar muito bem, porque o Johnson, ele é uma figura bem carismática entre os fãs. Ele é aquele cara assim que você não vai imaginar mais que ele vai fazer um vilão, né? No início de carreira, tudo bem que ele fez aquele vilão lá do filme Doom. Ele fez o vilão do Retorno da Múmia. Mas na altura do campeonato hoje, eu acredito que de vilão ele não ia pegar tanto. O Martin Ford já tem mais cara de vilão. Inclusive ele foi até vilão naquele filme Boi, que é o Imbatível, como eu já comentei no vídeo anterior. Se vocês não viram, convido vocês a verem aí. Já no papel do Johnny Cage, que é um cara que dispensa apresentações, temos o Karl Urban, que é um cara muito top. Ele participou da trilogia do Senhor dos Anéis, ele participou dos filmes do Star Trek, ele foi o Juiz Dredd no Juiz do Apocalipse. A atuação dele aqui pro filme tá boa, porque, sem spoiler nenhum, gente, ele interpreta um ator e artista marcial decadente. Então, muita coisa que ele faz no filme condiz com o que tá escrito no roteiro. O cara tá decadente, o cara tá enferrujado, o cara tá muito tempo sem lutar, o cara tá muito tempo sem lutar com uma pessoa normal. Imagine com esses seres que ele nunca nem viu. Então, tá tudo dentro do roteiro. Ele tá seguindo o roteiro muito bem. Na verdade, não ia ser estranho, né? Se você visse um cara que está enferrujado no mundo da luta há muitos anos fazer uma boa performance de luta. Então ele, na medida do possível, do roteiro, ele está fazendo ótimas cenas aqui de luta, misturadas com humor. Lutando no estilo Jack Chan mesmo, fazendo toda aquela palhaçada que o Jack Chan faz nos filmes de luta dele, o Johnny Cage faz aqui. E a resposta, muita gente perguntou o porquê dele não estar no primeiro filme. A resposta, que ele é um cara bem carismático, ele ia acabar desequilibrando o filme todo, porque o Johnny Cage é uma figura bem carismática do próprio Mortal Kombat. Ele tem... até no primeiro Mortal Kombat, ele foi o primeiro personagem a ser criado, lá em 91,
lá em 91, 92. Ele acabou sendo o primeiro personagem a ser criado, baseado, logo, obviamente, no Van Damme. A própria vestimenta dele do jogo é baseada na vestimenta que o Van Damme usa lá no Grande Dragão Branco, de 1988. E ele tem uma presença muito forte. E o diretor não colocou ele no primeiro filme por isso, para não desequilibrar o filme. E, obviamente, também, o protagonismo do filme já estava com o Cole Young. Então, se o Johnny Cage estivesse lá, o Cole Young não ia ter protagonismo nenhum. E para esse papel do Johnny Cage, gente, muita gente estava com interesse no papel. A gente tem nomes aqui que você nem imagina. O Cody Rhodes, ele foi considerado pro papel do Johnny Cage. Quem não lembra, o Cody Rhodes, eu falei sobre ele no trailer do Street Fighter, que o Cody Rhodes vai ser o Gaio. E é uma coisa engraçada que está acontecendo, que nos anos 90, o Van Damme foi convidado para ser o Johnny Cage, ele não pôde fazer o Johnny Cage, e depois ele fez o Gailo no Street Fighter, de 94. O Mortal Kombat sai em 95, o Street Fighter sai em 94. E o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. O Cody Rhodes não pôde fazer o Johnny Cage, mas ele vai fazer o Gaio agora nesse Street Fighter agora de 2026, agora em outubro. Um outro cara que expressou abertamente interesse no papel de Johnny Cage foi o lutador também do WWE, Mike Mizani, que é aquele cara que fez o Busca Explosiva 3, 4, 5 e 6. Ele demonstrou interesse e recebeu total apoio do co-criador Ed Boon, que Ed Boon, ao lado de John Tobias, criaram o game. Ele recebeu o apoio do Ed Boon. Outro cara que eu queria muito que esse cara fizesse o Johnny Cage é o Scott Adkins, que faz o filme do Boyka. E ia ser legal porque a gente ia ver ele de novo contra o Martin Ford, os dois tirando um X1 na pancadaria, coisa que infelizmente deixaram passar aqui, não contrataram o Scott Adkins. Ele também mostrou interesse nesse papel aí de Johnny Cage. Outro cara que os fãs queriam que fosse o Cage era o Ryan Reynolds, que faz o Deadpool, e o próprio Ed Boon apoiava essa ideia. Outros caras que fizeram campanha para o papel foram o Alan Moussi e o Tazito Garcia. Esse Tazito Garcia não sei nem quem é, mas o Alan Moussi é aquele cara que fez o remake do Kickboxer de 2015. E ele também fez aquele filme Jiu-Jitsu com o Tony Jaa e o Nicolas Cage, que é... Eu não tenho palavras para dizer, eu vou acabar comentando aqui futuramente em algum vídeo, então é só aguardar, gente, que vocês têm que ver como a estética desse filme, que é bem bizarra. E vamos lá, a minha opinião pro filme, ele começou muito bem, é o único filme que você vai ver o Shao Kahn à vontade. O Shao Kahn aqui tem várias cenas de luta. Ele não é aquele cara travadão. Ele é um cara bem ágil pro tamanho dele. O Martin Ford tem 2 metros e alguma coisa de altura. Ele tá bem ágil. Ele usa aquela marreta, ele usa aquela ombrada que ele fazia no jogo Super Nintendo. Que eu não joguei o Mortal Kombat no arcade, eu jogava no emulador de Super Nintendo. E ele era um cara muito forte, nos jogos, é quase impossível derrotar ele. Ele está em pé de igualdade com o próprio Rugal do The King of Fighters. E ele tá um personagem de destaque no filme. O Johnny Cage também tá top, tem boas piadas. Um outro cara que também é puxado pro humor é o tal do Kano, que ele tá de volta aqui, o mesmo ator interpreta ele também. O Kano as piadas dele aqui estão nível Kano Mode mesmo. O cara, ele brinca com tudo, ele é um personagem que tudo dele é na brincadeira. E outra coisa que eu deixei passar no outro vídeo que eu fiz foi o Quan Chi, ele tá aqui no filme também. Ele é interpretado por um ator chamado Damon Herriman, que eu também nunca vi nenhum trabalho desse ator, nunca assisti nenhum filme com ele, nenhuma produção com ele. Mas ele está aqui também. Outro ator que volta é o Max Huang, que faz o Kung Lao. O Lu Jilin também está aqui. Por falar no Lu Jilin, ele agora tá muito mais maduro. O Liu Kang, que ele interpreta agora, tá um cara muito mais maduro, muito mais habilidoso. As técnicas de combate dele estão muito mais fortes que no primeiro filme.
Ele só tá com aquele problema que eu falei no primeiro vídeo do Mortal Kombat sobre a atuação dele. Mas é isso, galera. É isso. O cara é um filme de luta, então a gente não vai focar tanto em atuações. O que a gente quer ver é a luta. Não é um filme, não é uma coisa que tire os méritos do ator. E ele tá fazendo um bom trabalho aqui como o Liu Kang. Provavelmente o Liu Kang, um dos Liu Kang mais fortes que eu já vi em live action, que são poucos, né? De Liu Kang live action a gente só tem o dos anos 90, o da série Legacy, e esse a gente não vai contar as animações, porque são animações, então só temos até então 3 Liu Kangs, o Robin Shou, o Brian Lee e o Lud Lin. Temos a Jade também, que é uma personagem excelente. É o segundo filme live action que a Jade aparece. Ela apareceu em live action a primeira vez no Mortal Kombat Aniquilação. A gente tem também o Jax, voltou aqui. O Jax é um dos meus personagens favoritos dos jogos. Ele está aqui também. Eu sei que vocês vão perguntar, o Scorpion, ele está aqui também, interpretado pelo Hiroyuki Sanada. O Hiroyuki Sanada está aqui um pouco mais velho. Você vê o rosto dele, as expressões dele, o cabelo, você vê que ele está um pouco mais velho aqui. Mas eu até estava comentando na rede social, que eu vi um rapaz comentando o porquê botar um ator tão velho para fazer o Scorpion. E minha sincera resposta foi: esse cara, esse Hiroyuki Sanada, ele pode ser um velho, mas ele é um dos atores mais respeitados do Japão. E em contrapartida, a gente teve Scorpions, que eram apresentados por lutadores americanos, como o próprio Chris Casamassa, nos filmes dos anos 90. E o Scorpion que ele fez foi legalzinho, mas o Scorpion, com o passar do tempo, a gente descobre que ele é de um clã japonês. Então, quem melhor seria para fazer um ninja japonês do que o Hiroyuki Sanada? Eu sei que tem muitos atores japoneses mais jovens que poderiam fazer esse papel, mas o Hiroyuki Sanada ficou top. Ficou top, não ficou devendo nada. Eu gosto muito do Hiroyuki Sanada. Os filmes que eu assisti com ele são poucos. Foi o 47 Ronins, o Último Samurai, Shogun Ninja e algumas outras produções com ele, mas o cara tá top. E se eu já falei do Scorpion, a gente também tem o Joe Taslim, que faz o Bihan, que era o primeiro Sub-Zero do primeiro filme de 2021. Ele tá aqui agora como Noob Saibot, e uma curiosidade é que o Noob Saibot é a junção dos sobrenomes dos criadores do jogo, John Tobias e Ed Boon, que ele colocou o Boon e o Tobias e inverteu, aí ficou Noob Saibot. E eu sei que eu não falei muito sobre ele, mas ele tá aqui também, que é o Liu Stan, que é o Cole Young. O Cole Young, ele tá aqui. Ele não tá mais com aquele protagonismo todo, com toda aquela hora que colocaram no primeiro filme. Ele só é dito aqui como ancestral do Scorpion e só, mais nada. Ele continua com as mesmas habilidades do primeiro filme, que é aquela habilidade de gerar aquela armadura. Ele parece até um cavaleiro do Zodíaco com aquela armadura. Ele tem as tonfas, as armas características que ele usa. E temos a Sonya também. A Sonya, ela no início do filme ela já apresenta os personagens pra gente. E é isso, galera. Se eu falar mais, vai acabar estragando, vai acabar dando spoiler. E se você me perguntar se vale a pena assistir esse filme, vale, porque eu tava até pensando ontem, Mortal Kombat nos anos 90 começou bom e teve uma continuação ruim. E já esse filme, ele começou ruim e teve uma continuação boa. E por falar em continuação, o ator Joe Taslim, ele já revelou que ele foi contratado para 4 filmes, então não é o fim. O filme termina, já deu um grande gancho para a continuação. E no ano passado, em outubro, ele, durante o evento New York Comic Con, foi noticiado que um terceiro filme já estava em desenvolvimento com Jeremy Slater voltando como roteirista. Então, não acabou não, galera. Não acabou não. Fiquem ligadinhos aí, porque em breve a gente vai ter notícia de Mortal Kombat 3. E é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Agradeço a Deus
e a todos vocês que dão essa força, dão essa moral pro canal, que acreditam no trabalho da gente. O canal começou tem um tempinho, tem alguns meses, e vocês estão aqui comigo aqui assistindo, ouvindo aqui as minhas ideias, as curiosidades que a gente caça para colocar no canal. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe todo mundo, valeu. E se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e compartilhar com seus amigos, deixar aquele comentário. E é isso, galera. Valeu, tchau, tchau, Deus abençoe.